1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, uma carta pastoral de Paulo a Timóteo, diz assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos entregamos aos teus cuidados, a tua palavra. Rogamos que o teu Espírito nos conduza à compreensão da tua verdade e aplique essa verdade aos nossos corações para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O que é redenção? Tira um pouquinho do eco, Marcelo, tá? Muito efeito. Redenção define-se assim: é o ato ou efeito de redimir ou de remir. Redenção significa também libertação, ou reabilitação, reparo ou salvação. Todas essas palavras podem dar significado a uma palavra só chamada redenção. Então, redenção significa redimir, ato ou efeito de redimir, significa libertar, reabilitar, reparar, salvar. Significa também o ato de adquirir de novo. Quando você compra algo, você adquire aquilo que era seu, você redimiu aquilo de volta para você. O ato de resgatar alguma coisa, de tirar do poder alheio ou de tirar alguém do poder do cativeiro. Então, por exemplo, quando você vai lá no cativeiro e tira uma vítima de sequestro, você está redimindo essa vítima, e isso tem a ver com redenção, o poder da redenção. Nós começamos na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, os Jogos Olímpicos, né, meus irmãos, no nosso país. Eu acho que você não sabia disso, mas fique sabendo agora que as Olimpíadas começaram. Nós estamos sendo bombardeados de todos os lados com as Olimpíadas, e é muito interessante isso. E se nós perguntássemos para a maioria dos atletas se eles experimentaram algum tipo de redenção através do esporte, o que eles nos diriam? Eles diriam: é óbvio que sim, e o esporte é um meio de redenção. Através do esporte, as pessoas encontram isso aqui: libertação, significado, reabilitação, reparo. Algumas encontram uma espécie de salvação em algum aspecto da sua vida. Enfim, o esporte é um meio de redenção. Eu queria citar, irmãos, a partir de uma pergunta: o que o esporte pode fazer pelas pessoas, ou como é que o esporte redime as pessoas? Nesse sentido, o nosso projeto é um projeto esportivo e que também tem como objetivo redimir as crianças, especialmente as crianças que vivem na dificuldade social, que vivem nessa zona de exclusão social. Nós já fizemos matrícula de alguns que você não tinha o nome do pai para colocar no papel. Outros não tinham nem telefone de contato para colocar no papel. E a gente percebe que eles estão vivendo assim nesse perigo, nesse mundo social de exclusão, e eles podem ser levados. Mas no que o esporte pode redimir a vida de alguém? Por exemplo, o esporte pode redimir alguém da pobreza, não é verdade? Pensa em quantos atletas já foram muito pobres, começaram a vida esportiva, jogadores de futebol, atletas de alto desempenho, alto nível hoje, e que foram redimidos da pobreza através do esporte. Alguém pode citar um nome, por exemplo? Marta, jogadora da seleção, né? O próprio Pelé também foi uma criança assim, e tantos outros atletas que nós conhecemos que foram redimidos da pobreza através do esporte. Outra coisa que o esporte pode redimir as pessoas é da ignorância. Porque através do esporte elas ganham cultura, elas ganham conhecimento, e isso, cultura e conhecimento, é um instrumento de progresso social. Qualquer indivíduo que se envolver com o esporte de maneira objetiva, direta e séria, vai ganhar como prêmio do esporte. Uma das coisas que ele traz é a remissão da sua ignorância. Imagina que esses meninos que hoje estão aqui fazendo jiu-jitsu amanhã podem viajar o mundo competindo e vão ter acesso à cultura do mundo, vão ter acesso à cultura de modo geral e podem ter a sua vida redimida da ignorância. Outro aspecto que o esporte redime é da marginalidade.
Ele leva a pessoa a conviver em ambientes saudáveis e a experimentar relacionamentos igualmente saudáveis. Se algum dos irmãos acha que aquelas cenas que vocês viram aqui são muito violentas, não vou mandar meu filho porque isso é coisa de violência. Não, não é isso. O que nós estamos fazendo ali, o que o jiu-jitsu faz, é ensinar as crianças os seus próprios limites, a aplicar a sua força, a perceber que o outro coleguinha precisa de ajuda, ele precisa se livrar do individualismo, é uma experiência coletiva, de disciplina coletiva, e o esporte proporciona isso, meus irmãos. Outra coisa que o esporte proporciona, ou que o esporte redime as pessoas, o esporte redime as pessoas de problemas sociais e problemas políticos. Bem, a gente sabe disso. Muitos problemas sociais são amenizados, são redimidos por causa da presença do esporte. E a gente está vendo, a gente viu na abertura das Olimpíadas, o quanto o esporte é uma ferramenta para se chegar a questões políticas, para influenciar as questões políticas. E por último, o esporte pode redimir através do autoconhecimento que ele proporciona. Isso aqui é fantástico. Porque na medida que você começa a interagir através do esporte, você começa a se conhecer, e isso é um grande ganho que essas crianças têm, que qualquer atleta tem, perceber a sua limitação, sua capacidade de superação, perceber o quanto você está desequilibrado em algumas coisas, e esse ambiente de disciplina, de esporte, de coletividade, é isso que vai fazer com que alguém seja redimido em vários aspectos. Portanto, o esporte é de fato um instrumento de remissão ou de redenção. Agora, diante de tantos benefícios que a redenção do esporte produz ao ser humano, como é que a gente pode entender essas palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo sobre os efeitos do exercício físico na vida de alguém? Veja aí, o exercício físico é de pouco proveito. Eu me lembro que eu li esse texto quando eu era mais jovem e falei assim, eu não preciso fazer exercício, o meu negócio é pensar na palavra de Deus. Pensa que ignorância é isso, né? Será que é isso que o Paulo está dizendo? Não faça caminhadas, não pratique esporte, não cuide do seu corpo, porque o exercício físico tem pouco proveito. Agora, o exercício da sua piedade, do seu amor, da sua fé, para tudo é proveitoso. Inclusive, esse exercício de fé vem acompanhado de uma promessa de vida aqui e vida futura. Progresso aqui e progresso futuro. Será que o Paulo está dizendo que nós não podemos ou não devemos, ou que isso não é importante? Será que é isso que ele está dizendo? Essa é a primeira pergunta que eu quero apresentar aos irmãos. Veja então, vamos ver então uma relação entre a redenção do esporte e a redenção da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo certamente conhecia o valor do esporte, até porque ele conviveu com as primeiras Olimpíadas em Roma. Ele sabia o que eram os Jogos Olímpicos, ele sabia como era a vida de um atleta, e ele comenta isso em 2 textos bíblicos. Olha o que o Paulo diz. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. O Paulo está dizendo que todo mundo que quer ganhar uma medalha de ouro vai ter que submeter ao quê? A um treinamento. E que tipo de treinamento é esse? Um treinamento extremamente rigoroso, cansativo, desgastante. Os irmãos viram aquela cena ontem da primeira medalha brasileira? Do tiro? Estávamos na frente com o jogo ganho. 2 tiros bem próximos do centro e o último adversário atirou bem longe do centro. E ele só tinha mais um tiro, um vietnamita. E ele então fica ali, a torcida pressiona, faz barulho para ele desistir, para ele perder a concentração e bingo, pá, bem no meio. E ele ganha a medalha de ouro e o brasileiro fica com a medalha de prata. Quantos tiros não foram dados, quantos exercícios não são feitos, repetições após repetições, até que se chegue a esse momento. E o Paulo está dizendo, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. O Paulo está dizendo, essa glória da medalha de ouro é uma glória perecível. Você pode ter visto na televisão também, eu estou fazendo uma conexão aqui para ficar mais fácil, tá bom, meus irmãos? Vocês viram o Zagallo?
Onde é que está a glória do Zagallo? Tricampeão, numa cadeira de roda, com as mãos inchadas, não conseguia nem segurar. E ainda na noite de ontem, Ivo Pitangui, que também conduziu a tocha, veio a falecer. Perceba que o que Paulo está dizendo é que, diante dessa glória do ouro, dessa glória olímpica, dessa glória que a gente pode alcançar pelas realizações da vida, isso tudo se transforma em coisas passageiras se você olhar para a glória das coisas futuras. Se você olhar para a glória que Deus preparou para você aqui, a partir daqui, e para a vida toda. É isso que o Paulo está chamando a atenção. Ele não está menosprezando os jogos. Ele está dizendo, existe uma glória aqui, essa glória, por mais cheia de mérito que ela tenha, ela é perecível. Agora o Paulo vai dizer assim, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Os irmãos viram o escândalo de doping da Rússia? Por que é que aconteceu isso? Porque eles queriam burlar as regras. O Paulo está dizendo isso. Lembrem-se que se você competir, você não pode viver a vida cristã sem as regras da vida cristã. Existe um preço para essa corrida da vida cristã. E aí ele lembra a gente que ninguém compete sem regra. Tem que haver regra. E a gente não pode fugir dessas regras. Muito bem, o apóstolo Paulo, então, ele faz essas analogias para nos ajudar a entender o Evangelho. Agora, a redenção implica na libertação mediante o pagamento de um resgate. Redenção significa você libertar alguém ou algo, ou reabilitar alguém, mas você tem que pagar por isso. No Antigo Testamento, a palavra estava ligada ao ato de se praticar o resgate, ou o ato de você desobrigar alguém de alguma coisa. Isso valia também para redimir propriedades, animais, indivíduos, sejam eles escravos, prisioneiros, parentes ou sujeitos a algum contrato, alguma obrigação legal. Então, no Antigo Testamento, toda vez que se falava sobre redenção, se lembrava disso. Se eu quero redimir alguém, quero redimir um escravo, um amigo em situação difícil, um parente, eu preciso pagar por isso. Eu pago o preço dele e redimo ele, trago ele para mim, dou a liberdade a ele, restituo ele restituo ele a condição de cidadão livre, de cidadão em paz com a justiça. Redenção significa isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra redenção está ligada ao ato de libertar e deixar ir livre. Veja apenas um texto em Lucas capítulo 2, verso 38. Veja esse conceito de redenção aqui. Isso diz respeito a Jesus. Veja que interessante. Lucas capítulo 2, verso 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja que interessante, Jesus é apresentado no templo, era um menino de colo, tinha pouquíssimos dias, e aí o assunto ali na sinagoga, o assunto ali no templo, aliás, era qual é? A redenção de Jerusalém, a redenção do povo de Deus através daquele menino que era o preço a ser pago pela redenção de todo o povo. Os cristãos também, nós somos exortados a nos lembrar do preço que foi pago pela nossa redenção. E isso deve nos levar a uma vida de santidade, de dedicação a Deus, por perceber o quanto Ele fez por nós. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8 diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com suas riquezas, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre todos nós com sabedoria e entendimento. Paulo está dizendo que por meio de Jesus, o sangue de Jesus foi o preço que nos tirou da prisão, que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou, que nos reabilitou, que nos fez ser pessoas verdadeiramente livres, pessoas verdadeiramente humanas, pessoas como Deus planejou que fôssemos. Nós estávamos perdidos, escravos de um tanto de coisas, e o sangue de Jesus foi o que Deus preparou para que através dele tivéssemos perdão dos nossos pecados.
Agora eu quero falar sobre a redenção da cruz e depois no final a gente volta a falar sobre o esporte. Do que somos redimidos através da cruz de Cristo? Do que somos redimidos através da cruz de Cristo? Ouça isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas na vida dessa pessoa. Tudo isso provém de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e deu para nós esse ministério da reconciliação. Em outras palavras, a igreja de Jesus é essa organização, esse corpo de Cristo que é responsável por esse ministério de reconciliar pessoas que estão longe de Deus com pessoas para perto de Deus. Nós somos a ponte, nós somos os responsáveis por descrever o caminho entre uma vida de isolamento, uma vida de falta, uma vida de dor, uma vida de doença, uma vida de pobreza, uma vida de ignorância, uma vida de insensatez, para o caminho de reconciliação com o Pai por causa de Jesus. Paulo está dizendo que aqueles que se encontraram com Cristo, que tomaram proveito desse preço que foi pago, aqueles que creem nisso, que têm fé nisso, para essas pessoas as coisas se tornam novas e surgem coisas novas a todo tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem experimentado isso na sua vida? Pensa como isso é uma coisa boa. Sim ou não? Sim, isso é uma coisa maravilhosa. E o Paulo termina dizendo assim: em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, e nos confiou essa mensagem da reconciliação. Perceba que foi a intenção de Deus, a iniciativa de Deus, de se reconciliar com a humanidade, e Deus, então, é o autor dessa história da redenção. A cruz de Jesus nos redime do poder do pecado. E eu quero ler um texto para você agora. Ouça isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida por causa da própria carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Traduzindo isso aqui em termos... isso aqui é um bom sermão para um advogado, né? Porque existem muitos termos jurídicos aqui. As estruturas jurídicas estão todas presentes. Mas eu não sou advogado, né? Mas eu vou tentar explicar isso aqui de maneira mais prática para nós. O que Paulo está dizendo é que as pessoas que acolheram Jesus como o meio de Deus de pagar os preços dos seus pecados, agora estão absolutamente absolvidas. Não há mais condenação sobre a vida daquelas pessoas que estão em Cristo. Por causa da fé em Jesus, por causa do pagamento que Deus preparou para reconciliar consigo o mundo, você não tem mais dívidas com Deus. E não é só isso. O Paulo está falando de que aquela força que o pecado exerce sobre você, aquela vontade de fazer a coisa errada, aquela natureza egoísta, aquela natureza individualista, aquela natureza cínica, aquela natureza depravada, aquela natureza maldosa, aqueles instintos naturais que mesmo que você quisesse fazer da sua força uma condição para Deus aceitar você, não foi suficiente. Então, essa força que está em você, e que a gente vai chamar de ego, da natureza humana, Deus nos deu um poder pelo seu Espírito a fim de dominá-la. Por causa da redenção que há em Jesus, você pode dominar-se. Você pode subjugar as suas vontades. Você pode dizer, não, eu não vou fazer isso mais.
Não, eu não quero mais fazer isso. E a lei do Espírito da vida, e para você que não vive mais segundo esse impulso da sua vontade, mas agora você está ligado ao impulso do Espírito. É o Espírito que diz para você, que insufla em você, que chama você para um outro caminho. É o Espírito que guia você. É o Espírito que dá condições para você mudar de vida. Nós poderíamos ler os frutos do Espírito. Como é que isso acontece? É um processo gradativo, mas você vai ganhar, através dessa relação com o Espírito, desse poder que Deus te deu, através do Espírito, você vai ganhar paz. Você vai ganhar longanimidade. O que mais que são os frutos do Espírito, meus irmãos? Bondade, fidelidade, perseverança e uma coisa essencial para todos nós, domínio próprio, domínio da sua própria vontade. Deus vai ensinar você a dominar você, que é o seu maior inimigo. A cruz, a redenção da cruz, também terminou com essa separação e com a morte eterna para a qual nós estávamos destinados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Vocês seguiam a presente ordem desse mundo, o fluxo do mundo, as ideias do mundo, as ideias correntes. Vocês eram guiados pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos vocês, aliás, todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus interrompeu esse processo de degeneração, de escravidão, de maldição, de perda, de vazio. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, com que amou você, amou a mim, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Que fique claro, pela graça vocês são salvos, é o favor de Deus que salva você, você não se salva. Nós fomos trazidos para perto de Deus, porque Deus quis que fosse assim. Ouça isso, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. É muito interessante, meus irmãos, essa história da redenção, ela é incrível, porque pensa o seguinte, nós acabamos de ler o texto de Hebreus, e você deve estar pensando assim, pastor, o senhor pode fazer uma pausa e voltar e nos explicar algumas palavras aqui nesse texto que são confusas? Talvez para a maioria de nós não, mas para quem não conhece a história da redenção, são muito confusas. Veja se isso não é confuso. Sacerdote. Dá para entender. Sacerdote quem é? É o líder de um grupo religioso que faz a ponte entre você e a divindade, seja ela qual for, ok? Agora ele está falando do sumo sacerdote. Já começou a adjetivar. Sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote é que dentro da estrutura do povo de Jesus, havia entre os sacerdotes um sacerdote maior, e era ele que tinha a obrigação de uma vez por ano entrar num lugar onde a presença de Deus era tão santa, que eles chamaram de santo lugar, o santo dos santos, e nesse lugar ele oferecia uma redenção pelo pecado de todo o povo. Mas ele corria o risco de morrer por lá mesmo. Então ele entrava com uma cordinha amarrada na cintura e um sinete. Se ouvisse o sino tocar, morreu, pode puxar. Ou então, se o sino tocasse várias vezes, eles perceberiam que ele estava vivo, se movimentando.
E ao silêncio total do sino pode puxar, porque ele faleceu. E aí o autor de Hebreus, e a tradição cristã, e a história da redenção vai dizer que Jesus é superior a qualquer sumo sacerdote. Inclusive vai aparecer um sumo sacerdote que ninguém sabe de onde ele veio. Qual era o nome dele? Nome estranho, bom para você pôr no seu filho. Melquisedeque. Melquisedeque vem aqui. Esse apareceu do nada. Como se Deus dissesse assim, a ordem, esse intermediário entre eu e os homens, não tem origem humana, tem origem divina. E Jesus é superior a esse sumo sacerdote. Então, sumo sacerdote. Outra palavra estranha aqui, ó, perfeito tabernáculo. Tabernáculo não é uma palavra que você vê no Facebook, né, pessoal? Não dá para ver tabernáculo assim. O que é tabernáculo? Alguém tatua tabernáculo no pulso assim? Olha a minha nova tatuagem, tabernáculo. Hã? Tabernáculo era o lugar aonde a redenção acontecia. Tabernáculo era a cena provisória. Enquanto o povo de Deus ia aprendendo a respeito da história da salvação, da redenção, eles construíam uma tenda móvel e ali era encenado o grande plano da redenção de Deus. Ali era onde os animais eram levados, onde as obrigações eram cumpridas, para que as pessoas enxergassem que havia um Deus que as amava e que por meio daquilo tudo estava redimindo suas vidas. Então ele está dizendo, Hebreus está dizendo que o perfeito tabernáculo não é esse feito pelas mãos dos homens. Ele não foi construído lá no Brás. O perfeito tabernáculo não está em Jerusalém. Ele está falando que Jesus não entrou numa estrutura humana construída pela mão humana. Jesus não precisou de ouro, de prata, de coisas que têm valor na nossa realidade. Jesus entra na estrutura divina, no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e é o seu próprio sangue, o preço do seu próprio sangue que é derramado em favor da raça humana. Você consegue enxergar isso agora? Não é por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, eu já disse o que é, aquele lugar separado, mais santo ainda do que todo aquele espaço do tabernáculo. E de uma vez por todas obteve eterna redenção. Eterna é uma palavra que a gente também não desconhece. O que é eterno nesse mundo? Meu pai já dizia nos tempos que eu era menino, filho, nesse mundo tudo é passageiro, menos o condutor e o motorneiro. Ou o cobrador e o motorista. O resto tudo é passageiro. Ele fazia essa piadinha dos tempos do bonde. Pois é, nessa vida o que é eterno. Às vezes eu acho que as pessoas imaginam que o sangue de Jesus perdeu a validade, né? Porque começam a fazer outros sacrifícios para apresentar a Deus, sendo que o sacrifício definitivo já foi feito. E esse sacrifício não é provisório, não é por um tempo, é um sacrifício eterno e definitivo de uma vez por todas. Me enrolei todo aqui agora, irmãos. Deixa eu voltar para cá. O que mais que essa redenção de Jesus nos oferece? Eu quero citar só mais uma coisa, porque isso é uma conversa para dias, mas o apóstolo Pedro diz que essa relação com Deus, o restabelecimento, essa reconciliação com Deus nos livra de uma maneira vazia de viver. Sabe que às vezes eu fico bem chateado com algumas mortes de conhecidos na televisão. Por exemplo, aquele camarada que fazia filmes de comédia, como é o nome dele mesmo, filho? Robin Williams. Eu fiquei chocado quando aquele camarada foi encontrado morto, se suicidou. Um maluco drogado de rock e tal, eu até fico chocado, mas tipo Chorão, né? Perdemos um grande poeta. Eu continuo ainda escutando as canções. Mas é triste isso. O Pedro está dizendo assim, olha só, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, salvos, dessa maneira vazia de viver que vocês levam.
E essa mania de viver foi transmitida pelos seus antepassados, essa cultura que chegou até vocês pelos que precederam você. Mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. De novo a palavra cordeiro, sem mancha e sem defeito. Isso aqui é muito interessante. Você precisa conhecer a história da redenção para entender o que é isso. Se nós saíssemos aqui e fôssemos em algum lugar aqui na nossa cidade e perguntássemos e falássemos assim: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso? É que na história da redenção, num determinado momento lá, quando o povo era escravo no Egito, houve uma noite onde Deus amaldiçoou aquela terra e para que as famílias, os primogênitos de cada família não fossem mortos, eles deveriam oferecer um cordeiro como sacrifício e pintar os umbrais da porta com sangue. Não faça isso hoje, é bobagem. Mas naquele tempo fazia todo sentido. E quando o anjo da morte visita aquele país, os lugares aonde o sangue estava aspergido, ele não entrava para matar os primogênitos. Depois disso, o povo celebra uma grande festa chamada Festa da Páscoa, para relembrar o dia em que Deus salvou todos os nossos primogênitos da morte, através da morte de um cordeiro. E os sacrifícios do templo, que veio logo depois, na caminhada pelo deserto e depois da instituição da nação, lembravam a todo tempo que alguém pagou o preço do seu pecado, da sua culpa, da sua falta de juízo. E é uma coisa muito interessante que toda vez que alguém levava um carneirinho, um novilho, uma oferta, você deveria botar a mão na cabeça do animal, enquanto o sacerdote degolava o animal. E não faz cara não, assim, porque era assim mesmo. Era para você perceber que aquele sangue derramado devia ser o seu. Mas você estava se redimindo através daquele animal. Então, quando João Batista olha para Jesus e fala assim: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele! Todo mundo sabia o que era um cordeiro, mas ninguém sabia o que era o Cordeiro de Deus. Agora, Deus tem um cordeiro? Tem um cordeiro. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para pagar o preço do seu erro, do seu pecado, para satisfazer a justiça de Deus, é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E volta a dizer, eternamente isso é válido e definitivamente isso é válido. Agora o Pedro está dizendo assim, mas não se trata só de salvar você para aquela vida de amanhã. Se trata de salvar você de um jeito bobo de viver. Se trata de salvar você de uma maneira vazia de viver. Ontem eu perguntei para os meninos assim, se um de vocês um dia ficar muito rico com o jiu-jitsu, assim, se tornar um campeão mundial de jiu-jitsu, o que vocês vão fazer com essa grana? Aí os meninos já piraram, né? Tipo assim, opa, agora sim, é nós por cima. Aí o menino lá da Cristolândia, assim, eu vou montar uma clínica. Uma clínica? Que clínica? Uma clínica para gente drogada. Lá onde eu moro tem muita gente assim. Eles precisam de ajuda. A maneira vazia de viver diz que você deseja muito uma coisa, e quando você alcança, você não sabe o que fazer com ela. Para que você quer 5 Ferraris, 2 Lamborghinis, 4... Não faz sentido. Não faz sentido. O que Paulo está dizendo é que essa estrada da busca da realização atrás de uma medalha, essa estrada de se redimir através das condições sociais, através do conhecimento, não faz sentido. São coisas importantes, são coisas fundamentais, fazem parte da vida, não as ignore. Mas se você procurar isso e não procurar o outro significado da vida, aquele que significa toda a vida, e não só essa vida, mas a vida toda, a vida chamada eterna, você não vai compreender mais nada.
Você sabe que essa semana eu fui surpreendido por uma canção, eu queria cantar aqui, mas eu não sou bom cantor, e também é meio rap, assim, e tal. Vai ficar para outro dia essa palhinha do pastor aí, tá bom? Então hoje eu só vou ler, olha só que música louca, meus irmãos. Chama assim, Zé, o milionário da graça. Podia ser eu, ser você, é Zé. Todos nós somos Zés, tá certo? Ninguém aqui é doutor. Não é doutor o milionário da graça, é um Zé. Você sabe o que é um Zé? Pois é, um Zé somos nós somos Zés. Olha isso aqui. Zé depositou a vida em Jesus, no grande investimento lá da cruz. E entregou o coração, Zé vai viver de renda. Já ouviu essa expressão, viver de renda? É o cara que tá bem, tá vivendo de renda, não precisa mais trabalhar. O Zé vai viver de renda. Zé foi contemplado pela salvação, no selo premiado do perdão. Desta vez, Zé se deu bem. Ah, tá rindo à toa? Zé, quanto tempo e dinheiro você gastou, Zé? Mas foi no interior que você encontrou. A gente é tão cego sem Jesus. E quando ele pensou que fosse o fim, quando Zé pensou que fosse o fim, Deus olhou lá do céu e disse, novo milionário da graça em Jesus. Zé tá rico, 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 pelo sangue lá da cruz. Zé é herdeiro da promessa. A maior riqueza não é deste mundo, não. Rico é ter a graça de Jesus. Pensa que poesia bacana, embalada num funk daqueles tipo, sabe, daquele antigamente, aqueles que... Ixi, é muito bom, irmãos. Pensa que legal isso aqui. Sabe de uma coisa? O Pedro está nos lembrando que uma das obras da redenção de Cristo é ensinar a gente a viver como gente precisa ser. É nos abrir um caminho de riquezas, de valores para essa vida, nessa vida e daqui adiante. Eu quero concluir, já são 5 para meio-dia, fazendo a seguinte pergunta. Diante disso tudo que nós falamos, qual o tamanho da redenção do esporte? Eu diria que é pequeno. É verdade, é pequeno. Mas você não para um país por uma coisa tão pequena assim, para. Tipo assim, Congresso Mundial dos Funkeiros. Isso não vai parar o país, né? Mas Olimpíadas para, né? Fala a verdade. O esporte é uma coisa fantástica, pessoal. É ou não é? É fantástico. Agora, diante disso tudo, diante dessa redenção da cruz do Calvário, qual é o tamanho da redenção do esporte? O nosso ministério de jiu-jitsu, chamado Redenção, nesse ministério nós não queremos dar às crianças apenas a redenção do esporte. Se você perguntar, pastor, esse projeto é um chamariz, uma isca para evangelizar? Não, não é. Não é porque a gente não precisa pescar pessoas assim. Nós podemos deixar claro para elas por que é que nós estamos aqui. Não sei se você sabe, o jiu-jitsu é um esporte muito caro. Quanto custa, Rodrigo, para você praticar jiu-jitsu por aí afora, numa boa academia, com um bom professor, de preferência um professor graduado, com uma faixa preta, por exemplo? Por mês. Fora... Não é um esporte barato. Agora, nós estamos mobilizando esforços, tempo, energia, porque queremos, através dessa ferramenta de redenção, oferecer a essas crianças algum tipo de redenção. Agora tem uma cruz no nosso logotipo, porque a gente entendeu que se redimirmos essas crianças das condições sociais que elas vivem, da ignorância que elas têm, mas se elas não forem redimidas do poder do pecado, elas continuam sendo elas mesmas. E elas podem até melhorar de vida, mas elas não vão entender a real riqueza desse mundo.
Porque conforme a canção, a maior riqueza deste mundo não é deste mundo. A maior riqueza deste mundo é a graça de Deus. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, que diz assim, já quero que os músicos venham, Marcelo, por favor. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. O Paulo está falando assim, não permitam que alguém confunda vocês com os religiosos do tempo antigo. Não permitam que aquelas coisas que faziam todo sentido no passado, na história da redenção, e que aquelas coisas todas sejam trazidas de volta para hoje. Não há necessidade disso. O Paulo vai dizer, estas coisas, as festividades, os dias, as festas da lua nova, enfim, todas essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Pensa o seguinte, Deus, veja se você consegue vislumbrar isso assim, rapidinho comigo. Isso aqui é tema para uma série de mensagens, talvez umas 15 ou 20, chamada A História da Redenção. Mas pensa que, para que nós pudéssemos entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o amor de Deus, e a Bíblia vai dizer que Cristo morreu na eternidade. Antes que existissem as coisas todas, Cristo morre lá. E ele então constrói uma história através de um povo. No Gênesis isso começa. A mulher vai pisar a cabeça, o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente, o que a gente chama de proto-evangelho. No Gênesis Deus está dizendo que o filho, um homem, a semelhança de todos os homens, seria um instrumento usado para redimir toda a humanidade. De quem Gênesis 2 está falando? De Jesus. Jacó era um símbolo de Jesus. Abraão com seu filho Isaque simbolizavam isso. A arca de Noé simbolizava Cristo. A Páscoa, a morte dos cordeiros simbolizavam Cristo. E durante toda essa história da redenção, sinais são dados, histórias são contadas, cenários são criados, para que na plenitude dos tempos, Jesus viesse e todo mundo pudesse olhar e dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Na sua face nós vimos a glória de Deus. O Verbo se fez carne. Ele existia antes de todas as coisas. E por meio dele todas as coisas vieram à existência. Mas agora Ele está aqui. Agora Ele está aqui. Você precisa só crer. E receber esse gesto de bondade de Deus. Talvez seja o seu dia, Zé. Zé! Ô Zé! Acorda, Zé. Deposita sua vida em Jesus, Zé. E no grande investimento lá da cruz. Zé, Deus quer premiar você com o prêmio da salvação. O selo do seu perdão. Você está rindo à toa? Porque você já foi um Zé encontrado pelo sangue de Jesus, sim ou não? Está rindo à toa, né, Zé? É, Zé. Vai viver de renda, Zé. Irmãos, é muito bom viver de renda. Viver de renda significa que você tem suprimento para a tua vida todo o tempo, em tudo que você faz. Pensa que Deus nunca deixa você sem renda. Deus nunca deixa você vazio. Deus nunca deixa você sozinho. Nós estamos vivendo de renda, renda da graça.